Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. É um prazer tê-lo em nosso programa. E no programa de hoje você vai ver quem são os três maiores do agro no Brasil. Você vai ver também como andam as exportações brasileiras de soja em grãos. Vamos falar também sobre o mercado de milho aqui no Brasil, que voltou a esquentar. E você vai ver que o agronegócio brasileiro está entre os principais pilares econômicos do país. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da participação do PIB brasileiro, que está, vamos dizer assim, significativamente muito bom. E um dos principais elementos que mais comprovam o crescimento do agronegócio é a formação de novas cidades. E isso acontece por conta do desenvolvimento e organização das atividades em áreas rurais, de modo a atender às necessidades urbanas, sociais e econômicas de famílias que residem na região. Dessa forma, ocorre o nascimento de novos municípios que unem ambos os ambientes, a fim de promover melhor qualidade de vida para os trabalhadores e residentes, enquanto contribui para o aumento das ações relacionadas ao agro. De acordo com um estudo realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério realizou levantamentos que mostram as cidades e regiões com maior participação no crescimento do agronegócio agora no último ano, em âmbito nacional. Em primeiro lugar, se destaca o Mato Grosso, com 35 cidades mais ricas. Além disso, a região também é conhecida pela sua forte participação nas atividades de exportação agropecuária. O segundo estado do ranking é o Mato Grosso do Sul, com 13 municípios melhor ranqueados pelo Ministério. E na ordem, segue o estado de Goiás, com 10 cidades, também sendo reconhecido pela sua participação em atividades rurais. Em seguida, o estado mais rico e com maior crescimento do agro é a Bahia, que se destaca entre a predominância do Centro-Oeste e, com isso, por conta dos investimentos e das ações de grandes empreendimentos. E, por fim, Minas Gerais é o quinto estado do Brasil mais rico do setor, com 9 municípios bem colocados no ranking. E agora Rodolfo Silber, agrônomo e analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado do boi. Confira. Olá, meu nome é Rodolfo Silber, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje vou trazer um pouco sobre o panorama do mercado do boi gordo aqui no Brasil. Bom, no final de junho e início de julho, vimos as cotações em patamares mais elevados que comparado com agora. Na segunda quinzena do mês de julho, já vimos essas cotações recuarem até os patamares que observamos hoje. Isso se contrapõe às expectativas que foram criadas no início de junho e julho, com um mês com ofertas menores e, em consequência, preços maiores. Porém, a oferta foi constante e, de certa forma, crescente, o que fez que as escalas se alongassem e as indústrias trabalhassem com essas escalas acima da média desse ano todo. As indústrias, por sua vez, estavam aproveitando o bom momento das exportações e os dólares em patamares mais elevados, o que fez com que elas completassem suas escalas para garantir o produto. Porém, o mercado interno representa cerca de 70% do consumo dessa carne e o mercado interno está com seu poder de compra um pouco debilitado, está com baixo poder de compra, o que fez com que o escoamento dessa carne fosse lento. E isso fez com que as cotações para o bovino com destino ao mercado interno reduzissem. Além disso, a atratividade do mercado de reposição fez com que a grande parte dos produtores liberassem essas áreas, enviassem o bovino para o abate, para liberar essas áreas para o mercado, para o bovino de reposição. Agora, para as próximas semanas,
Se essa oferta de bovino diminuir e a demanda pela carne aumentar, esses preços eles podem recuperar e voltar a patamares já observados ao longo desse ano. Obrigado e até a próxima. E agora vamos comentar sobre as exportações brasileiras de soja em grãos. Conforme levantamento semanal da ANEC, a ANEC é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, as exportações brasileiras de soja em grão deverão ficar aí por volta de 7 milhões e 300 mil toneladas agora no mês de julho. Em julho do ano passado, as exportações ficaram em 7 milhões e 900 mil toneladas. Em junho, o país embarcou 9 milhões e 900 mil toneladas. Na semana entre 17 e 23 de julho, o Brasil embarcou 1 milhão 334 mil toneladas. Para o período entre 24 e 30 de julho, a ANEC indica a exportação de 1 milhão e 600 mil toneladas. Para o farelo de soja, a previsão é de embarques de 2 milhões e 100 mil toneladas em julho. No mesmo mês do ano passado, o total exportado foi de 1 milhão e 700 mil toneladas. Os dados da ANEC projetam que o Brasil deverá exportar 6 milhões de toneladas de milho agora em julho. E agora, Jéssica Olivier, agrônoma e analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado do boi. Confira. Olá, meu nome é Jéssica Olivier, sou engenheira agrônoma e analista de mercado da Scott Consultoria. Vou trazer um pouco das expectativas aí para o boi gordo e o que foi também nessa semana. Ao longo dessa semana a gente viu uma queda apenas para o boi gordo de R$ 2,00 por arroba, no fechamento de ontem, quinta-feira, dia 28/7. Hoje os preços ficaram estáveis na Praça Paulista. O boi gordo é negociado a R$ 308,00 por arroba, a vaca gorda em R$ 280,00 por arroba e a novilha gorda em R$ 300,00 por arroba. Todos esses preços são brutos e a prazo. Para a semana que vem, o que a gente espera? Como as escalas das indústrias já estão bem alongadas, já estão completas para muitos dias, agosto já está praticamente completa as 2 primeiras quinzenas, então alguns buracos aí que a gente vê que as indústrias estão tapando. Então os preços devem seguir com uma leve pressão de baixa. O que a gente não tem visto ainda é essa pressão mais encorpada. Então a expectativa é de que os preços andem com essa pressão de baixa, mas talvez um pouco mais lateralizados. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima. Segundo a consultoria TIF Agronômica, o mercado de milho no Brasil voltou a esquentar. Mas um destino importante, além da China, agora é a Europa que quer milho brasileiro. A Europa continua olhando o milho no Brasil durante essa semana. Os prêmios aqui já subiram 20 centavos desde a segunda-feira. A produção de milho na Europa ainda está estimada em 68 milhões de toneladas e importações de 16 milhões de toneladas. Tem gente que fala que a produção de milho na Europa teria perda de aproximadamente 60 milhões de toneladas. E se isso for verdade, e sem a presença da Ucrânia, seu principal fornecedor, o Brasil terá um grande programa garantido. Nessa semana falam do Farm Selling, de 800 mil toneladas. Analistas da TF Consultoria apontam que os preços no interior subiram de R$ 3 a R$ 4,00 por saca. Tradings estão agressivas nas compras no interior. Os preços por lá estão subindo. A consultoria G-Research Brasil coincide em afirmar que o Brasil continuará a dominar o comércio de milho no início do outono. Mas o fato da produção mundial de milho não conseguir atender o consumo em 22, 23 será o ponto mais importante no longo prazo. Os analistas da G-Research Brasil continuam a reduzir o potencial de rendimento do milho da União Europeia, pois o calor e a seca persistem na Europa Ocidental e a umidade do solo, ou melhor, a umidade do subsolo se esgotou. Pelo menos todas as regiões. Além disso, não há sinal de chuva na Europa Ocidental por mais de 10 dias. Se a Ucrânia não for capaz de fornecer à Europa pelo menos 1,5 milhão de toneladas por mês,
haverá provavelmente um recorde de demanda global de importação. Pelo menos é o que concluiu a empresa norte-americana ASG Research Company. E depois do intervalo, nós vamos falar quanto gasta uma pessoa para se alimentar fora de casa e também os rumos do milho e da soja. Nós voltamos já, é um minuto só. Nesta sexta-feira, o Serra Dourada Esportes fala tudo da preparação do Vila, que aqui no Serra Dourada enfrenta o Ituano pela Série B do Campeonato Brasileiro. Também vamos falar do jogo decisivo do Atlético contra o Red Bull Bragantino no estádio Antônio Ascioli. Já o Goiás vai até São Paulo, tem pedreira pela frente, encara o Palmeiras no Allianz Parque. Tudo isso você acompanha a partir do 12h40 aqui no Serra Dourada Esportes. Eu aguardo você. Para você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento. O presente do papai, bom e barato, tá na Xerife Top Oficial. Só na Xerife tem 4 camisetas por R$ 99,00 e tem mais. 3 polos só R$ 99,00. O presente pro seu pai é na Xerife Top Oficial. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Zec Galafianaques trabalha numa empresa de transporte de valores. Ia meter uma bala na boca cada um. Kristen Wick tá sempre bem acompanhada. Comprei pra você. Owen Wilson é um cara de grandes ideias. Não deve ser tão difícil. Você enche um caminhão e tá no pé. Eles se juntam. 17 milhões de dólares. Gênios do crime. Acho que você mexeu com o cara. Hoje, 11h15 da noite. A única saída é ir com tudo. Na tela de sucessos. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora eu vou comentar sobre a Comiva, Cooperativa Mista do Vale do Araguaia. Chegou a Goiânia a mais nova loja da Central de Negócios Agropecuários, a Comiva, com rações de fabricação própria para atender o associado, produtos industrializados da mais alta qualidade e matérias-primas selecionadas. A Comiva dispõe de assistência técnica e acompanhamento com uma equipe especializada e preparada para atender o pecuarista, do plantio à colheita. Produtor rural, venha conhecer a nova loja da Comiva, na Avenida Castelo Branco, 4.338. Para mais informações, consulte o site www.comiva.com.br. Comiva, 50 anos de força e união. E agora eu vou comentar sobre o quanto gasta uma pessoa para se alimentar fora de casa. A pesquisa feita pela TICT revelou que consumir uma refeição completa
com prato de comida, bebida, sobremesa e café fora de casa nos dias úteis pode comprometer 35% do salário médio do trabalhador brasileiro. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o salário médio é de R$ 2.548. E de acordo com a pesquisa, ao desembolsar o valor de R$ 40,64, preço médio da refeição completa, durante 22 dias úteis ao mês, o consumidor terá um gasto total de R$ 894. A pesquisa levou em conta o valor médio da cesta básica, que em junho, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, era de R$ 652. Sendo assim, a soma da alimentação dentro e fora de casa é de R$ 1.564, o que corresponde a 60,6% do valor dos rendimentos mensais dos brasileiros. E agora eu vou conversar com Matheus Pereira. O Matheus é o diretor da Pátria Agronegócios e nós vamos falar sobre os mercados da soja e também do milho. O que esperar desse mercado? Matheus Pereira, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante, que é o mercado do milho e da soja. E já está tendo aí, vamos dizer, muita coisa acontecendo. Foi Covid, foi guerra, agora problema de seca. Enfim, como é que está a situação? Antônio Pereira, grande prazer estar por aqui hoje, falando com vocês, aqui vocês que nos assistem. E de fato, tivemos grandes influências no mercado internacional da soja, do milho. Agora a gente tem uma nova variável, né, que também é uma guerra originada de conflitos geopolíticos, né, que é a China com Taiwan, que tem mexido bastante nos bastidores do mercado da soja em principal, né? China, que está envolvida diretamente no conflito, é a maior consumidora de soja. Porém, em linhas gerais, né, temos sim um mercado sustentado dos grãos aqui no Brasil, né, que vem sendo favorecido principalmente pela taxa cambial, que aí é o grande fator de sustentação dos preços por agora. Bom, na sua visão, na visão da Pátria Agronegócios, o mercado do milho, tanto milho quanto soja, ou enfim, o mercado de grãos, de maneira geral, pode ficar mais aquecido do que está? Sim, sim, com toda certeza. A gente vê essa capacidade, né, do aquecimento do mercado, da soja, do milho, por conta da aceleração das exportações. A gente teve aí uma boa campanha no primeiro semestre na exportação de soja, de milho. A de soja não foi tão, talvez, satisfatória, né, por decorrência daquelas quebras de safra que tivemos lá no sul do país, né? Foram quebras quase catastróficas em alguns estados neste ano de 2022. E agora, nesse atual momento, a campanha de exportação brasileira de grãos, né, dá mais atenção ao mercado do milho. Pois aqui no Brasil a gente tem um milho disponível, já em reta final de colheita no país. Temos o grão mais barato do planeta em destino à Europa, em destino ao norte da África, em destino ao sudeste da Ásia, que são as regiões, as macro-regiões de maiores consumidores do nosso cereal aqui nas Américas. Então temos muito milho para ser embarcado, temos o grão mais barato do planeta contabilizando o frete. Então sim, a gente tem um mercado aí bem aquecido do milho de agora em diante. Eu tenho quase absoluta certeza, de que esse conflito com a Rússia e Ucrânia, e esse conflito que acenderam o pavio de uma bomba também entre China e Taiwan, parece que é uma coisa programada. Porque entre Ucrânia e Rússia, já armou uma grande confusão. Entre China e Taiwan, poderá ter uma outra confusão e um novo modelo econômico, produtivo, social poderá ser desencadeado no planeta, né? Isso é uma excelente questão a ser levantada, Antônio. A gente, de fato, esse novo conflito que tem se originado agora entre China e Taiwan, ele teve como precedente, né, de fato, o conflito já que se alonga por quase 120 dias entre Rússia e Ucrânia, né, por mais ou menos mesmo pretextos, né. Ucrânia já foi território russo, Taiwan ainda é um território da província chinesa, porém sofre ali de um regime, né, interno separado e distinto do regime chinês. Então, de fato, são
são engrenagens que começam a se alinhar, de fato, para tentar, né, com que esse regime socialista a nível global possa criar uma dominância, né, sobre o nosso capitalismo aqui no Ocidente. E eu tenho quase absoluta certeza que se nós tivermos um rumo político bom aqui no Brasil, nós poderemos tirar um bom proveito disso tudo, né? Por quê? Porque aquilo que a gente sempre vem falando, é muito bonito, você fala bonito e tal, mas vamos para a coisa prática, comida não pode faltar na mesa de ninguém, e nós temos essa condição de produzir. Se a safra 2022, 2023 aqui no Brasil for uma safra, vamos dizer, cheia, uma safra boa, pode ter certeza absoluta. Mais uma vez o agro vai se fortalecer economicamente perante o nosso país e dar sustentabilidade ao Brasil. Exatamente, Antônio. O Brasil já é o maior alimentador, né, de pessoas. É o supermercado do planeta. Exatamente. Né? Alimentamos mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o planeta, né? Só com o nosso produto, só com a nossa proteína vegetal, proteína animal. E, de fato, vai ser necessário, né, um governo muito alinhado com o nosso agro, né, para dar continuidade nessa força econômica que o agronegócio brasileiro mostrou e tem mostrado com capacidade de se manter. E nós temos que tomar cuidado, porque tem muita gente contra o agro. Isso é um risco muito sério, porque se for contra o agro, um setor que está segurando a economia brasileira, eu vou te falar uma coisa, isso aqui vai ficar pior que a Venezuela. Quer dizer, nós estamos com a faca, o queijo na mão, basicamente perante o mundo todo, que a gente pode sim tirar um grande proveito disso. Principalmente se essa confusão entre China e Taiwan se confirmar, que eu acho que vai bater o martelo. China vai pegar aquilo ali de volta. E é uma região que compra muito, né? Demais, sim, Antônio. Especialmente porque o lado de Taiwan está sendo defendida, né, politicamente pelos norte-americanos. Então a gente pode criar com esse conflito entre China e Taiwan um precedente de intensificar aqueles conflitos comerciais entre os Estados Unidos e a China. A gente talvez vê o conflito ali intensamente e focado entre Taiwan e, de fato, a China, porém a gente tem que ver quem são os players, né, que estão por volta, que estão rodeando, né, todo esse jogo de xadrez geopolítico. Se a gente tem a intensificação desse conflito, cada vez mais os norte-americanos adentrando e tentando fazer essa defesa política do lado de Taiwan, a gente tem esses atritos acelerando, né, em relação aos Estados Unidos e China, e chineses cada vez mais concentrando, né, novas aquisições aqui para o nosso produto no Brasil. Pois é, e como o mundo é dolarizado, o dólar existe uma forte tendência de subir. Quanto mais sobe o dólar, mais barato ficam os nossos produtos e muito melhor para exportar o nosso produto. Agora, nós tem um outro lado da moeda, que é o custo de produção da safra, né? Exato. Esse é outro agravante que parece que você corre para lá, a ponte caiu, corre para cá, o rio está cheio, não dá para passar. Então, é uma situação muito difícil pela qual passa o mundo todo. Agora, o Brasil tem condição, sim, de sair, vamos dizer, por cima. Agora, vai depender de condições climáticas e de política aqui do nosso país. Mas, com certeza absoluta, o setor de grãos, ou seja, de commodities, do agro, vão ficar aí bem aquecidos, né? Com toda certeza. A gente vai precisar de, claro, líderes, né, que olham para o nosso lado, que mantenham, né, essa hegemonia brasileira no agronegócio mundial. Mas, de fato, o Brasil ele tem, como você já bem disse, a faca, o queijo, só precisa agora de quem está manuseando essa faca e esse queijo para manter toda essa potência econômica que o Brasil se mostrou durante a pandemia e tem se mostrado agora com dados econômicos, né? O Brasil é, sim, um dos principais países que está saindo da pandemia com força, com solidez econômica, quando comparado com países semelhantes, né? Agora, Matheus, essa situação da Europa em relação à produção, à produtividade de grãos, é uma situação muito delicada, né? Sim, com toda certeza, né? A Europa é também um grande celeiro de abastecimento de cereais, né? Grande parte do produto produzido dentro da Europa é consumido pelos próprios europeus, porém são volumes aí exorbitantes, né? São quase 60 milhões de toneladas produzidas de cereais em geral, consumidas internamente. Quando falta realmente esses cereais, eles vão nos periféricos, né? Vão ali na Ucrânia tentar fazer aquisições, vão na Ásia tentar fazer aquisições, porém durante esse conflito, Rússia e Ucrânia, esses recuos, né, essas alternativas, elas foram limitadas e concentradas aqui para nós no Brasil. Então, sim, a gente está tomando proveito, né, de um conflito que está lá do outro lado do planeta, mas sim, de fato é uma questão muito crítica, né, a ser levada em consideração,
o abastecimento alimentar no planeta com essa seca que está em expansão na Europa. Bom, eu estou conversando aqui com o Matheus Pereira. O Matheus é diretor da Pátria Agronegócios. É uma empresa voltada para o setor agro que dá para você, assim, informações fantásticas em relação ao mercado local, Brasil e mundo. Então, se você tem interesse em saber alguma coisa, quiser ficar por dentro, tem umas grãos para vender, tem grãos para comprar, liga lá para o Matheus, lá na Pátria Agronegócio, que você, com certeza absoluta, vai tirar ou vai, pelo menos, suprimir uma série de dúvidas. É isso, né, Matheus? Com toda certeza, Antônio. Eu até convido a todos vocês para que sigam nas redes sociais também, Pátria Agronegócios, ou até o meu próprio Instagram, mateus.patria, onde a gente trata muito dessas nuances do mercado agrícola. E, claro, querem entender mais, aprofundar, entender não só o timing da venda, comercialização do grão, mas também quando adquirir os fertilizantes, como o Antônio bem disse, é uma safra cara, a mais cara da história. Entre em contato conosco no nosso website www.patria.agr.br. Grande prazer falar com vocês. A Pátria hoje é uma das empresas aí que está, vamos dizer assim, na ponta, está entre as melhores no país na informação do agro que você precisa, porque é muito comum, o pessoal pergunta para mim, Antônio, eu estou com soja guardada, vendo ou não? É uma pergunta meio difícil. Está precisando de dinheiro? Não, não estou bem capitalizado. Bom, se puder segurar, segura um pouquinho, porque existe uma probabilidade muito grande do preço dar uma subida. Agora, do jeito que está maluca as coisas, também pode despencar, mas a probabilidade é de firmeza no mercado, né? Exatamente, exatamente. Tanto pela taxa cambial, quanto por essa demanda em crescente pelo nosso produto. Tá certo. Matheus, mais uma vez, obrigado. Esse tipo de conversa que eu acho que é legal a gente ter aqui, uma conversa aberta, sossegada, tranquila, tá? E você que é produtor rural, fique atento aí ao mercado, tá bom? Bom, e o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.